E Hugo Carvajal, o homem-bomba que pode impactar a política mundial. Novas informações de Olho no Telão. Esse a ele, obviamente, para toda a nossa audiência que pode ter dúvidas. Não há motivos para prender Nicolás Maduro, Elisa? Sobra, né? Nicolás Maduro, ele está muito claro pelo nível de detalhamento, né, que nós temos aí já, não só neste documento de 25 páginas. Elisa Robson. Primeiro, Elisa, muito obrigado por você estar aqui. E segundo, eu vou contextualizar aqui, se é que seja possível alguém não te conhecer, a Elisa é jornalista, ela escreveu um livro em virtude da entrevista que ela fez com o Carvajal quando ele estava na Espanha ainda preso, né, Elisa? E o que eu acompanhei pelas redes sociais é que você fez uma segunda entrevista com ele agora, aí nos Estados Unidos. Então, boa noite, seja muito bem-vindo e fique à vontade, a palavra está com você. Boa noite, seus colegas aí muito animados na discussão, a sua audiência. Tava quente aqui. Sim, um prazer conversar com vocês e a vontade que dá de pôr mais gasolina ainda para não apagar aí essa discussão legal. E, de fato, eu entrevistei ele lá na Espanha, fiz uma viagem para lá em busca de informações a respeito das denúncias que ele tinha feito. Depois eu vim para os Estados Unidos e ele também está aqui, né, já desde 2023. E este ano foi muito interessante porque eu consegui uma autorização para falar diretamente com ele. Que coisa! E eu vi, acompanhei também através das suas redes sociais, que você leu o documento de 25 páginas, você até frisou bastante isso, né? São 25 páginas com acusações contra o Nicolás Maduro, obviamente encabeçadas pela questão do narcoterrorismo, né? Os Estados Unidos definem dessa maneira como narcoterrorismo, e você deve ter ouvido aqui um pedacinho, pelo menos, do nosso amigo aqui, Felipe Monteiro, PP, dizendo que talvez não houvesse razão para que o Maduro fosse aprisionado e trazido para os Estados Unidos. Depois de você conversar, então, por duas oportunidades com o Carvajal, eu queria que você respondesse a ele, e obviamente para toda a nossa audiência que pode ter dúvidas. Não há motivos para prender Nicolás Maduro, Elisa? Há motivos de sobra, né? Nicolás Maduro, ele está muito claro pelo nível de detalhamento, né, que nós temos aí já, não só neste documento de 25 páginas que a Promotoria de Nova York tem, mostrando todos os passos de Maduro, como ele se estruturou, não sozinho, né, mas com, por exemplo, os generais do Cartel de los Soles, as outras lideranças da América Latina, do Foro de São Paulo. Então, há conexões muito sérias, mas muito sérias, em que mostram como a estrutura estatal da Venezuela foi usada para que houvesse essas relações ilícitas, para que houvesse financiamentos ilícitos, na verdade muito parecido com o sistema que a Lava Jato descobriu no Brasil, né, com o uso da Petrobras. Só que, no caso da Venezuela, ainda se torna mais grave porque as conexões com os órgãos, organizações terroristas, elas são comprovadas e são reais. Né? Então, nós temos aí não só o uso da estrutura do Estado, como também todo o financiamento do narcotráfico envolvido diretamente nas estratégias que Maduro e que Cuba, principalmente, fizeram para que toda a questão do narcotráfico se fortalecesse e também fosse usada como canal, né, fluxo aí para esse dinheiro, né, levantado de forma ilegal, sustentar esses líderes, sustentar as várias camadas aí de poder que, infelizmente, né, se apossaram da América Latina. Lisa, antes de te passar para o Segre, que vai te fazer uma pergunta, ele está comigo aqui hoje, e eu queria saber a respeito, aliás, acho que todo mundo vai querer saber isso, né? Eu, acompanhando de novo suas redes sociais, eu ouvi você comentar algo que envolva o presidente atual
do Brasil. Eu não falo nosso presidente, mas infelizmente ele está aí, ele representa a nação. Dilma desinelegibilizado. Carvajal citou o nome do Dilma alguma vez na sua entrevista? Citou, ele não só citou, como ele me escreveu, né, de próprio punho também, alguns detalhes sobre como Lula está envolvido em toda essa trama, em toda essa conexão, e não é uma coisa do passado, né, é uma coisa de agora, coisa recente. Então, existe esse fluxo de dinheiro que foi do Brasil para a Venezuela e da Venezuela para o Brasil. O Carvajal apresenta isso e descreve isso com muitos detalhes, né? Ele fala de personagens da Venezuela que foram responsáveis por sustentar este financiamento ilegal de campanha presidencial. Então, até aí, essas informações, elas foram divulgadas e elas foram sustentadas por ele, que disse que agora, nos Estados Unidos, nessa delação que ele se propôs a fazer, que é justamente para uma negociação, né, da sua pena, ele apresentasse isso também, apresentasse todas as conexões e documentos. Ele garantiu que ele estava apresentando documentos, entregando estes documentos para a justiça aqui nos Estados Unidos. É algo muito sério, né, muito sério, porque se campanhas presidenciais como a de Lula foi realmente financiada por essa estrutura criminosa, então não houve uma eleição legítima, né? O que houve foi um sequestro de poder no Brasil. Então, isso é um ponto, assim, bastante alarmante, que as autoridades brasileiras deveriam ir atrás disso, né, para investigar, para comprovar, para desmentir, não importa, mas deveriam ir atrás dessas informações, como outros países fizeram. Né, a Argentina fez, vários países, o Paraguai fez, Chile fez, Equador, México, Colômbia, do Gustavo Petro, todos foram atrás e continuam indo para acompanhar esse tipo de investigação. O Brasil, por algum motivo, ignora completamente essas acusações gravíssimas. Eu diria que o Brasil tem 139 milhões de motivos, não, 129 milhões de motivos para ignorar esse tipo de coisa, Elisa. Mas sabe que você está me fazendo sonhar, hein? Essa noite acho que eu vou ter sonhos com helicópteros, com atuação, quem sabe, tudo é possível.